Não pode existir um ser permanentemente preocupado com o vir a ser, portanto, com o amanhã, sem sonhar. É inviável. Sonhar aí não significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa arquiteturar. Significa conjecturar sobre o amanhã. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Está no ar mais uma edição do nosso querido Geringonça, um produto do CCDLL, Comitês Coletivos pela Democracia e Lula Livre. O programa de hoje, nós não poderíamos deixar de participar das celebrações do centenário do nosso querido Paulo Freire. Hoje a gente vai estar aqui proseando, conversando, trocando ideias com 4 convidados lindos que vão reavivar a memória de Paulo Freire entre nós. Antes de apresentá-los para a noite de hoje, eu quero fazer alguns merchans para todo mundo que está nos vendo aqui. E, ao longo do programa, eu vou repetir. O vídeo que abriu o nosso programa, ele faz parte da Ocupação Paulo Freire do Instituto Cultural Itaú, que está em cartaz nessa instituição do dia 18 de setembro a 5 de dezembro. As ocupações desse instituto são sempre bem interessantes. Eu acho que quem estiver em São Paulo vale a pena ver. Esse fim de semana foi lançado um documentário do Carlos Pronzato chamado Dois Paulos na Pauliceia, que é um documentário sobre Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire. Também gratuito. Vocês vão encontrar no YouTube. Posteriormente, nossos companheiros aqui do Geringonça vão dar maiores informações. Também, nesse fim de semana, foi lançado um e-book do coletivo Paulo Freire, chamado 100 anos de Paulo Freire, 100 vozes de corações e mentes. É um e-book maravilhoso, que também é só fazer o download, né? Fazer o download do livro, gratuito, um livro maravilhoso, é um e-book. Então, depois também vão passar aí o site para vocês poderem acessar e conseguir baixar esse e-book. Isso tudo aconteceu nesse fim de semana. O documentário do Carlos Pronzato, ele esteve aqui semana passada no Geringonça, justamente sobre um programa sobre os documentaristas, 3 documentaristas. Foi um programa muito bacana que vocês não podem deixar de ver também, está aí. Em algum lugar vocês vão encontrar o nosso Carlos Pronzato e o seu documentário. Que é um documentário muito interessante, ele nos revelou semana passada, é um documentário que ele fez durante a pandemia, então ele tem algumas especificidades próprias desse tempo que a gente está vivendo. Então é bem interessante esse documentário. Os nossos convidados de hoje são todos sempre muito especiais, a gente capricha nos nossos convidados. Eles são bem diferentes entre eles, né? Eles não são iguais. Temos militantes, temos acadêmicos, enfim. Temos um leque bastante interessante. Mas eu acredito que eles têm algo em comum, tem algo que os une, que é aquilo que está na fala do Paulo Freire nesse vídeo que abriu o nosso programa. Eu acredito que todos eles são movidos por um princípio freiriano que é belíssimo, né? Que ele diz: sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque eu amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Com certeza os nossos convidados amam as gentes e amam o mundo, né?
Eles são pessoas muito dedicadas às causas sociais, seja no âmbito acadêmico, seja nos movimentos populares, na educação, enfim. Nós conseguimos montar um quadro de convidados muitíssimo interessante. Vocês vão amar, com certeza. E eu vou fazer aquele meu mantra de sempre, que quando eu apareço aqui eu sempre falo, né? Assistam as nossas lives, façam dela o seu radinho de pilha, mas assistam as nossas lives, porque é uma missão aqui do Geringonça, trazer pensamentos da ordem vigente, pensamentos dissonantes, né? Uma conversa dissonante daquilo que reina aí no mundo virtual. Então, eu agora vou trazer para nós os nossos convidados de hoje. Vamos começar pelo nosso querido Pedro Pontual. Boa noite, Pedro. Quem é o Pedro que está aqui com a gente? Gente. Boa noite, Pedro. O Pedro é um educador popular, atualmente ele é professor visitante da Unirio e membro da coordenação pedagógica do projeto Nova Primavera da Escola Nacional de Formação do PT. E ele é membro do CAAL, Conselho de Educação Popular da América Latina. Seja bem-vindo, Pedro, para conversar com a gente. Obrigado. Ele é um grande... O Pedro vai ser mais explorado hoje, tá, gente? E agora eu vou trazer uma mulher que eu admiro muito, que é a nossa querida Auxiliadora. Olha para mim, Auxiliadora, meu amor. Estava aí perdido. Olá. Essa mulher aqui, boa noite, Auxiliadora, essa mulher aqui é poderosa. Ela é assistente social de formação, compôs em políticas públicas para as mulheres, é militante de alguns grupos, o Coletivo Paulo Freire de Guaianazes, Coletivo Resistência, ela é coordenadora adjunto do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, membro do Diretório Municipal do PT, secretária de Mulheres do PT, Linhas de Sampa e muitos outros. E ainda dá conta de ir à feira, porque no dia que eu liguei para ela, ela estava na feira. Como ela consegue se desdobrar em 1000, eu não sei. Eu acho que só as mulheres têm essa capacidade, né? E a nossa próxima convidada é a Cecília Figueira. Boa noite, Cecília. Seja bem-vinda ao Geringonça. Elas e as Flores pela Democracia. A Cecília é uma pedagoga aposentada, educadora popular, militante do coletivo Flores pela Democracia. Disso tudo que eu li aqui do Paulo Freire, eu acho lindo no coletivo Flores pela Democracia, que é exatamente esse grupo de mulheres, ela vai falar, eu não vou adiantar nada, mas é esse grupo de mulheres que amam as pessoas e escutam. Aguardem que vocês vão ver a participação da nossa querida Cecília Figueira. E, por último, vamos ver se ele chegou, ele tinha tomado uma quedinha, nosso João Belmonte. O João já esteve. Boa noite. Aliás, o João já esteve, a Cecília já esteve, acho que só a Auxiliadora e o Pedro que não esteve com a gente ainda. Mas já estive, sim, logo no começo. Então eu não estava aqui, por isso que eu não lembro. Então o Pedro é que está inaugurando hoje. O João já esteve aqui uma vez, né, João? É a segunda vez que o João participa. Não, o Geringonça, inaugurando o Geringonça? Não. Inaugurando a sua participação no Geringonça. A primeira vez. Eu já participou também. Então todo mundo aqui é velho de guerra. Eu que sou mais novo aqui. O João, ele é professor de artes, psicopedagogo, artista de grafite, militante do PT e criador do projeto Geloteca, que leva livros em geladeiras grafitadas para a periferia. Hoje nós temos uma rede nacional de geloteca pelo Brasil afora, em 4 estados, e eles também têm um novo parceiro no Uruguai. E ele esteve aqui também com a gente sobre biblioteca, né? Que você apresentou o seu projeto da Geloteca. Então, moçada, esses são os nossos convidados que vão trazer para nós as memórias de Paulo Freire, o como que Paulo Freire atravessa as suas vidas, né? Eu vou começar pelo nosso querido Pedro Paulo. Eu estou só te chamando de Pedro Paulo, Pedro Pontual.
porque o Pedro eu vou explorar ele mais um pouquinho, né, que os demais. O Pedro vai ter duas questões em uma, né? Então a gente vai começar com o Pedro. O Pedro ele vai ser um pouco mais explorado que os demais. Pedro, a gente está sabendo que você teve uma longa convivência pessoal com o Paulo Freire, né? E aí, aquela curiosidade de fã que eu sou, né, que idolato o Paulo Freire, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa memória do Paulo Freire, de quem conviveu, né, muito próximo, privou da companhia do Paulo Freire. Coisas que a gente não conhece, porque a gente tem ele como um mito, e ele, o ser humano, ele era muito chato, ele era insuportável, ele tinha piti. Como é que era o convívio com Paulo Freire? E, por fim, que eu queria que você fizesse uma reflexão para a gente, sobre as contribuições do pensamento de Paulo Freire para a gente enfrentar os desafios que estão sendo colocados para nós nesses tempos bastante difíceis, né, Pedro? E aí é com você a palavra agora. Muito bom. Boa noite a todos os participantes dessa atividade. Boa noite, Lúcio. Boa noite, João. Boa noite, auxiliadora. Boa noite, Cissa. Eu queria começar expressando a minha alegria, né, por participar dessa atividade que faz parte desse conjunto de celebrações que a gente vem organizando desde o ano passado, desde 19 de setembro do ano passado, quando abriu-se o ano de centenário do Paulo Freire, e que tiveram seu ponto culminante, né? Ainda que não seja o ponto final, porque essa discussão sobre Paulo Freire segue e seguirá por muito tempo, tiveram seu ponto culminante no dia de ontem e no dia de hoje, né? E a nossa satisfação se deve ao fato, né, de que talvez vocês não consigam imaginar, né, o número de iniciativas e de celebrações que nós tivemos, não só em todas as partes do Brasil, em todos os tipos de instituições, movimentos sociais, universidades, institutos, mas também em toda a América Latina e em todas as partes do mundo. Nós, felizmente, tanto no dia de hoje tanto no dia de ontem quanto de hoje, ocupamos as redes sociais, inundamos as redes sociais com Paulo Freire, de tal forma que aqueles que buscam desqualificá-lo, né, ou não reconhecer a sua enorme contribuição à educação brasileira, ficaram quase desapercebidos nas redes sociais. Então, eu acho que nós temos que celebrar isso, e celebrar, sobretudo, no sentido de que nós conseguimos, né, estamos conseguindo, com atividades como essa, fazer um justo reconhecimento à contribuição desse grande educador, desse grande pensador, desse grande militante da educação brasileira e militante da democracia brasileira. Bom, falando um pouco da minha convivência pessoal com Paulo Freire, né, ela se iniciou logo na volta dele do exílio, né? Naquele momento, eu já, como educador popular, estava num instituto onde a Cissa participava também, que era o CEPIS, o Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiense, e ali nós recebemos Paulo Freire, logo na sua chegada do exílio, para pelo menos dois encontros, onde a gente esperava ouvir o Paulo Freire, né? E ele, muito coerentemente com a sua maneira de ser, inverteu, né? E transformou esses dois encontros em verdadeiros momentos de escuta nossa, de escuta daquilo que nós vínhamos fazendo como práticas de educação popular durante o período em que ele estava no exílio, né? Dentro de uma ideia que ele colocou desde que pisou no aeroporto, voltando com a anistia, de que era preciso
da parte dele, reaprender o Brasil. Bem, um pouco mais à frente, o meu encontro com ele vai se dar no Instituto Cajamar, que é um centro de formação de lideranças sindicais, populares, políticas, fundado em meados dos anos 80, e a mim me coube, junto com outros 2 companheiros, e fazer o convite para ele, na casa dele, né, para presidir o Instituto. E aí ele nos recebeu com uma deliciosa galinha de cabidela, né? Aliás, um dos pratos prediletos de Paulo Freire, e uma cachaçinha também, que era uma coisa que ele prezava muito. Então, Paulo Freire era uma pessoa que tinha profunda ligação com as suas raízes nordestinas, com as suas raízes pernambucanas, se tornou um andarilho do mundo, né, mas que nunca perdeu a sua raiz, né, pernambucana. Mais à frente, nós nos encontramos, depois de 2 anos de convivência no Instituto Cajamar, onde eu conheci um Paulo Freire assim, com uma profunda capacidade de tolerância na prática do diálogo. Nós tivemos lá discussões bastante acaloradas sobre relação em teoria e prática, com diferentes concepções que ali conviviam, e o Paulo sempre teve uma atitude de muita escuta, de muita respeito, né, às diferentes opiniões, ao mesmo tempo de muita firmeza na maneira de afirmar as suas convicções, né? Mais à frente, a gente convive quando ele se torna secretário municipal de educação e me convida para acompanhá-lo, né, e constituir o que veio sendo chamado do MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São Paulo. E ali eu conheci um Paulo Freire, né, que, como gestor, né, fez uma gestão radicalmente democrática na secretaria. Desde do gabinete do secretário até o chão da escola, tudo era discutido e deliberado em colegiados. Paulo Freire escutava a todos nós, a toda a sua equipe, antes de se pronunciar. Então, essas são algumas das características da minha convivência humana com ele. E quais são algumas, muito brevemente, para não estourar meu tempo, né? Quais são algumas das ideias-chave dele, na minha opinião, para a gente responder a essa conjuntura tão complexa que nós estamos enfrentando no Brasil hoje, né, com a pandemia e com o pandemônio, né, do fascismo, da política genocida que vem sendo enfrentada, que vem sendo desenvolvida por esse governo. A primeira ideia, que eu acho que é forte nele, é a ideia de que a gente não pode, diante de conjunturas como essa, perder a nossa capacidade de indignar-se, né? E por isso, né, o livro, inclusive, que traz os seus últimos escritos em vida, publicado depois que ele fez a passagem por sua viúva, Anita Freire, se chamou Pedagogia da Indignação, né? E tinha um capítulo longo dedicado, né, à expressão da indignação dele naquele momento, com aquele verdadeiro genocídio feito por um grupo de adolescentes, de jovens de classe média de Brasília, que atearam fogo a um indígena na cidade de Brasília. Uma segunda ideia fundamental, né, para os tempos presentes, né, é que Paulo Freire nunca acreditou que a história fosse inexorável. Para ele, a história é um tempo de possibilidades. E, portanto, qualquer explicação fatalista, determinista, para o momento que a gente está vivendo, né, não corresponde ao verdadeiro movimento da história, que para ele é um movimento sempre que abre novas possibilidades. Possibilidades de construir, né, uma prática, de um lado, do que ele chamou do esperançar, né, que é a gente ter esperança
de que é possível construir uma sociedade menos desigual, uma sociedade sem discriminações, sem violência, uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma educação verdadeiramente libertadora, né? De que é possível esperançar este sonho possível em relação ao Brasil. E que, para esperançar esse sonho possível, nós precisamos construir o que ele chamou dos inéditos viáveis. O que são os inéditos viáveis? São experiências como nós vamos ouvir ouvir no momento seguinte, com a Cissa, com a Auxiliadora, com o João, né? Ou seja, são práticas educativas, práticas políticas, né? Que anunciam a possibilidade de uma outra forma de organização da sociedade, de uma outra forma de efetivação da democracia, de um outro padrão de civilização, né? E, portanto, eu creio que, para este momento presente, né, é preciso a gente não perder essa perspectiva, a perspectiva do esperançar, né, e a perspectiva da construção destes inéditos viáveis, né, que em todas as áreas, como, né, é o caso da agroecologia, das práticas de economia solidária, das práticas de educação alternativa, dos movimentos em defesa dos direitos humanos, etc., vão anunciando a possibilidade de que a gente viva um outro momento histórico, né? Então, eu penso que, num primeiro momento, eu fico com as minhas contribuições, porque eu acho que já passei dos meus 8 minutos. Pedro, os inéditos viáveis e o esperançar, né? Eu acho que esse verbo é tão lindo, né? E um alimento tão forte para a gente, né? Sobretudo para esses dias, né? Imagino que para todos aqui que estão com as mangas arregaçadas. Eu quero falar para os nossos espectadores, para já irem colocando suas questões, suas perguntas, que depois que todos fizerem suas respectivas apresentações, a gente vai passar as questões de vocês para os nossos convidados, tá bom? Não esqueçam disso. E lembrem-se, 2 Paulos na Pauliceia, do Carlos Pronzato, procura no YouTube. 2 Paulos na Pauliceia. 2 grandes Paulos que o Brasil nos deu. Dom Paulo Evaristo Arnas e Paulo Freire. E 100 anos de Paulo Freire, 100 vozes de corações e mentes do coletivo Flores da Resistência. Esse é um e-book disponível para download aí. Depois, nossos companheiros aí vão colocar os links para vocês procurarem. Agora eu vou procurar a nossa querida Auxiliadora, essa mulher de 1000 braços, essa medusa. Auxiliadora, eu quero você agora. Você atua em vários campos da militância, né? A gente viu aqui que você é incansável. Mas, assim, a gente gostaria de pensar como Paulo Freire te alimenta num recorte mais específico, né? Que é a sua militância feminista pelos direitos da mulher, que você atua em alguns movimentos, né? No próprio PT, na coordenação municipal de saúde, que você atua. Como é que Paulo Freire te alimenta nessa sua luta, né? Qual a importância dele para você, sujeita, amorosa, que ama as gentes? Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, é um privilégio estar com o Pedro Pontual, o João, o nosso Cláudio Lone, que é o nosso companheiro aqui da Quebrada, aqui Guaianazes Tiradentes, com a Cecília, que é de um dos grupos que eu participo. Confesso que eu sou bem relapsa com esse grupo, Flores pela Resistência. Eu não sei como não me expulsaram ainda, mas estou aqui firme nos demais grupos. Mas eu vou começar a minha fala lendo um trecho de tantos que Paulo Freire nos deixou, que diz o seguinte: o sistema não teme o pobre
que pensa que passa fome. Teme o pobre que sabe pensar. Então, é muito forte quando ele deixa essa célebre frase para nós, e eu, como feminista, que luto por pouco que seja a minha luta, mas ainda assim a gente luta para que todas as mulheres tenham seus direitos garantidos. Para mim, eu faço um recorte muito grande, porque como o Paulo Freire era e sempre foi incentivador das marchas, né, de todas as marchas, quer dizer, ele era uma forma de dizer, olha, vocês têm que se manifestar contra todo tipo de opressão, contra toda forma de preconceito, contra toda forma de racismo, de questão de gênero, LGBTQIA+, fobia, né, porque existe as fobias de todas as letras aí. Então, Paulo Freire vai para além. E na minha pouca vivência dentro dos movimentos, eu nunca vi um ser humano tão coerente como era Paulo Freire. Porque ele perpassava todas as esferas, todos os segmentos, não tinha esse ou aquele que era melhor ou menos, não, para ele era tudo igual, mas ainda assim, isso tudo me estimula a participar quando eu vejo que a forma dele ter colocado a questão do método freiriano, que é da forma que cada um se encontra dentro dos seus espaços, dentro dos seus movimentos, dentro dos seus coletivos, com o que tem. Não é pensar, não vou fazer isso porque não tem. Não, o que tem? É isso, então vamos trabalhar com isso. Não é apenas saber a letra, o número ou frases, mas é a partir do conhecimento sair daquela zona de oprimido e oprimida para ser protagonista das suas histórias. E aí, tanto homem quanto mulheres, isso é um incentivo. E eu vou deixar muito claro em um exemplo aqui, que, por incrível que pareça, eu tenho 53 anos, mas hoje eu consegui me realizar como militante feminista. Né? Quando eu vejo a minha irmã com 43 anos, que veio aqui para São Paulo em 2017, nunca tinha pisado numa escola, porque ela sempre foi só explorada, e aí eu senti no direito de fazê-la estudar. Ela já está terminando o fundamental, de 2017 para cá. E logo que ela começou já a escrever ali algumas coisinhas, ela me mandou um texto de mais ou menos 15 linhas. Aquilo, para mim, gente, eu chorei de emoção. Então, isso me estimula a acreditar na luta. Senadora, só um minutinho. Eu vou pedir para os nossos convidados, eu não sei quem, para silenciar o microfone, porque dá um barulhinho chato na voz da auxiliadora. Quem tiver aí, daqui não dá para eu ver, mas se tiver alguém para silenciar o microfone. Obrigado, desculpa, meu amor, continue. Ai, obrigada. Então, isso tudo me faz continuar e acreditar na luta de que é possível, sim, a transformação. Não é simplesmente, mas é continuar com o dever de militante que sou, acreditar que outras pessoas possam vir precisar e que tem que ter esse direito. Por mais que a gente tenha aí um sistema que quer acabar com tudo, né, porque já houve até a possibilidade aí de briga e foi preciso um grande movimento para que não parasse esse movimento, tivesse as aulas, mesmo que no sistema agora de pandemia e de forma remota, mas ainda assim está tendo. E a gente precisa continuar acreditando que esse método foi o grande método da revolução, da libertação de cada pessoa que nele passou e que nele continua passando e que porventura poderão passar. Então, eu cada vez mais me convenço que o meu lugar é na luta, sendo feminista, acreditando que através da luta, através da unidade, né, de cada pessoa que quer estar junto com a gente, aquela frase de ninguém solta a mão de ninguém, é isso. Por mais que a gente esteja num momento de pandemia, sem muitos contatos, por conta das aglomerações, nós não somos irresponsáveis de achar que não, agora tá, não, a gente precisa ainda manter os cuidados, mas ainda assim, a gente precisa continuar nas lutas para que outras Marias, como é o nome da minha irmã, possa vir a precisar. Os Joões da vida, Pedros, Paulos e tantos outros e outras pessoas
e possa vir precisar desse método que esse gênio nos deixou, e que faz, se não me engano, faz 27 anos que ele me parece que ele morreu 2 de maio de 1997, né? Então ele tinha 73 anos. Mas ainda assim, se ele estivesse vivo hoje, com seus 100 anos, eu tenho certeza que ele estaria incentivando as marchas, estaria incentivando aí a questão da educação. Não sei não se não sairia algo novo dentro do sistema pandêmico que estamos vivendo, né? Porque a gente pediu aí, tanto nós de alguns conselhos, a questão de ter minimamente um tablet, a educação que também fez esse pedido, mas só agora no final, entre aspas, né, agora que começaram a dar, ainda assim só dá o tablet. Cadê as condições? A rede, né, Wi-Fi, as condições para que as pessoas tenham, não basta dar o tablet, tem que dar condições para que mantenha o tablet alimentado, né, com a rede de Wi-Fi. Então, não dá para não estar fora desse momento, desse sistema que é de luta nosso, que nós criamos, quando eu digo nós, lá muito atrás, pessoas que já fizeram parte, o Pedro fez parte, vocês, todos aqui, e que continuam, e que precisa cada vez mais ser renovado. Então, para mim, eu acho que está dando já o meu tempo, para ir encerrando mesmo, não tenho dúvida de que a educação no método freiriano é mais que libertadora, ela é transformadora e revolucionária. Então, para nós que somos feministas, acreditamos sim na educação de base, acreditamos sim que é possível buscar, e não importa a idade, a todo instante que você quiser aprender, quiser minimamente dar um avanço, né, no que se diz, continua aí, a gente precisa que cada vez mais a gente acredite na luta, acreditemos que um dia poderemos ter dias melhores. É isso por enquanto. Obrigada. Desculpa, eu não me apresentei. Sou auxiliadora, como o Lúcio já falou muito bem aí, eu faço parte de tantos grupos que às vezes nem dou conta, mas é o que eu gosto de fazer. Hoje, eu não me vejo fora desse cenário, tá? Então, faço o que eu gosto e estamos na luta aí para o que der e vier. Obrigada. Auxiliadora, você falou uma coisa tão bonita que não importa a idade. A hora que você falou não importa a idade para aprender, eu lembrei do milagre de Angicos, né? Onde Paulo Freire, eu chamo de milagre, por minha conta e graça, tá, gente? Não sei se é definir isso. Mas aquela experiência de Paulo Freire nessa cidade, no Rio Grande do Norte, eram todos adultos, né? E ele alfabetizou em 48 horas uma quantidade absurda é uma cidade que não tinha nenhum alfabetizado, né? Então, de fato, não importa a idade. Eu achei que você ia falar um pouco mais da história da sua irmã, como ela se tornou uma militante, mas aí eu posso falar assim, eu tenho o maior prazer. Quando a minha irmã chegou aqui, eu achava que ela vinha passar só umas férias. A gente não foi criada juntas, né? Eu tenho aí um histórico meio que desgarrada da família, porque eu fui criada pela minha avó materna, meus irmãos sempre por outras pessoas, e a minha irmã não fomos criadas juntas, porém somos irmãs biológicas, de pais biológicos. E aí ela, pelo WhatsApp da vida, que graças a Deus existe, ela me ligou, mano, eu posso ir na sua casa? Pode. Quando chegou aqui, ela é um pouquinho menor que eu, mas é mais vaidosa, é mais simpática, é calma, é tranquila, é o oposto de mim. E aí eu falei para ela, minha filha, você vai passar uns 30 dias aqui? Ela falou que não, tinha vindo embora. E aí, quando eu fui conversar com ela, tudo, né, saber, e aí, quando ela me falou que nunca tinha ido à escola, em outras situações, falei, então, aí eu impus mesmo, né, que para ficar aqui tinha que estudar, tinha que correr atrás. E aí eu já inseri ela na educação, fiz a matrícula dela antes dela chegar aqui. E inseri ela no movimento de habitação da Leste 1, que para mim é um dos movimentos de mais responsabilidade social. E já estão aí já conquistaram o terreno, só está faltando conquistar o dinheiro para começar a obra. Hoje, tá? Ela chegou aqui sem nada, só com uma mala, hoje ela está com o seu ensino fundamental quase terminado, casada, porque ela casou com um amigo de escola que nós estudamos no ensino médio, conheço mais o marido dela do que ela mesma. Hoje, ela deu um depoimento no sábado que nós fizemos também, nós do Paulo Freire, fizemos uma atividade também dos 100 anos de Paulo Freire, onde ela foi uma das palestrantes, né, muito interessante. E, assim, até a forma de falar, ela já consegue se soltar. Então, olha como a educação faz
o transformar na vida de cada pessoa, né? E isso foi, para mim, tudo. Então, para mim, eu já falei para ela, se ela quiser fazer faculdade, com 100 anos, ela pode. Não somos ricas, mas vamos correr atrás para ela fazer, porque eu acredito na educação como algo que dá uma centralidade na vida das pessoas e dá um horizonte. É isso. Essa história é muito bonita, você não podia deixar ela passar, não. Agora nós vamos conversar com a nossa querida Cecília. Cecília, lá no Flores pela Democracia, né, vocês têm um trabalho muito interessante que é ir. Eu que inventei isso, minha conta, tá, Cecília? Ir aonde o povo está, né? Vocês vão com suas flores, seus pensamentos, aonde o povo está. E aí, Cecília, eu queria te pedir para fazer uma reflexão com a gente. Como que Paulo Freire possibilitou a você, sobretudo, no exercício desse diálogo que o Flores pela Democracia se propõe a fazer com os mais diferentes transeuntes, né, gente? Aqui eu tenho que dizer o seguinte: ela vai aprofundar melhor, mas elas vão para as praças públicas, para as vias públicas e distribuem flores. Nas flores é um processo muito bonito de conversar com o outro, mas é um outro que é diferente de nós, né? É um transeunte, não é, como se diz por aí, a nossa bolha. Como é que Paulo Freire, Cecília, te dá essa sustentação para o exercício desse diálogo, muitas vezes difícil, né? É com você, minha querida, a palavra. Tá, o seu microfone está desligado, minha querida. Boa noite a todos, a todas, né, a todos os queridos e militantes e ouvintes, pessoas que estão aqui. E o pessoal do Geringonça, que eu tenho muito carinho, né, que tem possibilitado dar visibilidade aos movimentos, aos bastidores, a todo o movimento que está tendo e na periferia de resistência, de criatividade, de luta. Eu acho que o Geringonça tem tido um papel muito importante na visibilidade desses movimentos e de mostrar a esperança que a gente tem, apesar de todos os desatinos que a gente está vivendo, de toda essa crise profunda de fome, de miséria, de perda de direitos, né, com esse governo absurdo, enfim. Bom, Paulo Freire entrou na minha vida, né, quando eu tinha 18 anos, que eu li a Educação como Prática da Liberdade, e isso influenciou, inclusive, na minha escolha profissional. Eu estava em dúvida entre fazer Ciências Sociais e Pedagogia. E daí eu, com esse livro, né, de Educação como Prática da Liberdade, eu percebi, né, que a minha indignação com as injustiças sociais ela poderia ser canalizada e ser melhor conduzida, né, através da educação libertadora que o Paulo Freire propunha. Então, assim, eu acho que o Paulo Freire me ensinou, né, que não existe que é fundamental a gente questionar o determinismo histórico, né, questionar a questão das classes sociais e da vida como, né, da exploração como uma sina. E o aspecto investigativo, de ir além, de não aceitar, né, e ajudar o povo, ajudar as pessoas a descobrirem, né, qual é a causa da sua exploração. Isso marcou muito minha vida, né? E assim, através da escuta, do diálogo, da conversa, de conhecer o universo do outro, de procurar
procurar valorizar o conhecimento das pessoas. Isso tudo marcou muito, né? Paulo Freire trouxe esse método, essa esperança, essa reflexão. Me ensinou que na vida a gente não tem só um único caminho, né? Então, quando uma porta se abre, se fecha, outra se abre, né? Tem várias possibilidades. E, apesar de toda a diversidade que a gente sempre pode encontrar brechas, né? Então, assim, isso muito e desenvolver e com amorosidade, ter esperança, construir, perceber que a gente é um sujeito em transformação e que essa transformação social ela se dá a partir da relação entre as pessoas, da construção de uma autonomia, né, do reconhecimento da força interna, pessoal e da organização popular, né? Então, assim, da importância de estar junto e de se organizar, de se nuclear e, a partir disso, construir uma sociedade mais justa e solidária. Bom, eu trabalhei na Secretaria de Bem-Estar Social, na Prefeitura, trabalhei na Secretaria de Planejamento, na Saúde, participei do CEPIS, né, no Centro de Educação Popular, fiz um movimento de mulheres, e acho que em toda a prática profissional isso foi marcado muito pelo Paulo Freire, sempre a partir da realidade concreta. Trabalhei muito em periferia, né, trabalhei com um grupo de mulheres. Por exemplo, na época do CEPIS, o grupo de mulheres, a gente começou com um grupo de clube de mães, numa favela, com o padre Roberto Grameson, né, da igreja. As igrejas, naquela época, tinham uma penetração muito grande, um papel muito importante, as comunidades eclesiais de base, e a partir de um grupo de crochê, né, a gente começou a discutir a realidade das mulheres, elas começaram a perceber o funcionamento da sociedade, a importância de estar organizado para lutar por seus direitos, e fizemos um movimento que hoje tem um posto de saúde que foi consequência da luta das mulheres. Essas mulheres, a importância de ampliar os horizontes, né, de mostrar que existem outros pares, que a importância de se juntar, né? Então, assim, por exemplo, elas conheceram, naquela época, em 78, teve a primeira greve dos metalúrgicos, e a Assembleia de São Paulo foi um centro, né, de arrecadação de mantimentos, de subsídios, de roupa para a greve dos metalúrgicos. As mulheres se organizaram, né, faveladas, né, para levar recursos, né, para os operários que estavam em greve, para as famílias dos operários, porque sentiram a importância da organização e da união. Bom, todas essas experiências, né, servem de base, né, e sempre têm me instigado a ir além na militância política, na prática do dia a dia. E, com o golpe de 2016, e daí vou falar do coletivo Flores, né? Eu já estava aposentada, militante, mas, assim, com um grupo de pessoas, alguns amigos, né, e a gente falava que eram jovens de 68, inconformadas, né, com o golpe, com a perda de direitos e com a falta de informação e passividade da população, né, e sentindo também uma dificuldade de chegar lá na ponta, né, de tentar atingir
novos corações e mentes. E a gente percebia que, diante de um momento de tanto ódio, né, de tanta fake news, de tanta manipulação, muitas pessoas estavam completamente anestesiadas e tal. E como ainda acontece, né? Então, está começando a mudar, a gente tem esse sentimento. Mas, assim, então, o nosso desafio era tentar ter uma forma diferente de abordar e de atender, de tentar conversar com pessoas. Primeiro, ao mesmo tempo em que a gente queria fazer denúncia, né, da violação de direitos, a gente também queria entender qual era a realidade dessas pessoas e como a gente poderia se reinventar, né, e reestruturar a nossa prática. Nós começamos com flores, né, com graveto e papel crepom, e daí a gente escreveu, e a gente escreve filipetas. Depois eu vou falar um pouco sobre elas, né? E isso é uma forma da gente se aproximar com os passantes, com os transeuntes. As pessoas vão saindo ali. A gente fez a nossa sede foi o Largo da Batata. Ali tem mesas, né, e é um lugar que passa tem o metrô, tem a confluência ali da Faria Lima, né, com a Teodoro Sampaio, o metrô Butantã, e muitas linhas de ônibus que vão para a Zona Oeste, para a Zona Sul, né, e até para municípios vizinhos, e que passam muito trabalhadores, inclusive, e principalmente, muitas empregadas domésticas, né, profundamente exploradas, e também jovens e pessoal, estudantes de classe média, né, e nesses últimos anos a gente percebeu um movimento muito grande dos entregadores, né, e a gente então se instalou ali, a gente ensinava a fazer flores e distribuía flores. E isso foi uma coisa assim de uma riqueza, de uma gratificação muito grande. Às vezes era difícil você chegar, né, para uma pessoa e falar de tudo que estava acontecendo e ouvir as coisas a realidade que estavam vivendo. Teve uma vez, e a gente oferecia, por exemplo, aceita uma flor pela democracia, pela defesa dos direitos, e alguma coisa que estava sendo violada naquele momento, né? E a pessoa daí começava a conversar, em geral aceitava, né, e começava a conversar. Teve um dia que não sei se vocês se lembram, quando teve aquele extermínio de jovens em Suzano, que foram numa escola, que foram mortos, né? E foi uma coisa horrível, todo mundo muito abalado e tal, porque diante de todo esse clima de violência que cada vez mais aumenta, né? E daí, uma pessoa que eu entreguei a flor, ela falou, isso não poderia ter sido uma coisa mais importante para mim hoje. Ela falou que ela trabalhava com refugiados. E quando de manhã, quando estava lá com o pessoal dos refugiados, eles vieram falar que no banheiro tinha uma cruz suástica. E quanto que isso tinha impactado, né, de uma forma, ela estava profundamente chocada, emocionada com isso. Então, assim, o fato dela encontrar a gente, né, um grupo que estava fazendo denúncias, mas, ao mesmo tempo, acolhendo
e dando um sinal de esperança, porque a gente convidava também para fazer parte, né, colocando a importância da participação, de se unir, né? Então, e tudo isso a gente vivenciou. Os meninos, né, entregadores de iFood, de bicicleta, né, profundamente explorados, se reúnem ali regularmente. A gente sempre tinha um espaço de diálogo. Com o tempo, algumas pessoas a gente conseguia aprofundar mais o diálogo, principalmente aqueles que sentavam, que ficavam ali, a gente podia conversar mais. Outros eram passantes, né? Mas sempre a gente foi se tornando uma referência. Era muito comum gente que passava vinha lá conversar, né? Trocar ideias, falar, se desabafar, né? Falar sobre a questão política, trocar informações. Então, assim, isso foi uma maneira da gente se aproximar. O desenvolvimento... Eu te conheci assim, Cecília, no Armazém do Campo. Eu fui um dos agraciados com essas rosas, esses bilhetinhos. Foi lindo, foi lindo. E daí, assim, além, a gente sempre pensando que outros instrumentos, o que a gente poderia fazer, o que a gente podia se aprimorar, e o grupo foi crescendo, a gente foi se associando também com vários coletivos, né? O Flores da Resistência é um dos coletivos, o Coletivo Coração, Coletivo Linhas de Sampa, Resistência da Cultura, Comitê Lula Livre, enfim, a gente foi se associando, nos associamos fizemos atividades com a CNBB, né, com o Grito dos Excluídos, e além da nossa atuação direta na praça, no Largo da Batata, que era toda quinta-feira regular, né, a gente também passou a participar, sempre desde o início, a participar dos movimentos de resistência, sempre levando flores, cartazes, né? Fizemos também, tivemos na praça várias outras armas, né? Cartazes, varais, jogral, festa, fizemos várias coisas. E a gente chegou aí para Brasília também, na PEC, quando teve a questão da Previdência, reforma da Previdência, nós estivemos no Senado, né, tentando, e nisso tudo a gente vê também a questão da ousadia, né? A gente conseguiu furar esquemas, né? Conseguimos entrar no Senado com muitas flores, com apoio do pessoal do PT, um super esquema, junto com o pessoal do Grito dos Excluídos, do CNBB, nós estávamos em 10 pessoas, nós invadimos os corredores do Senado, e uma coisa impressionante, que estava na votação, né, várias pessoas que trabalhavam no Senado, funcionários do Senado, né, assessores, trabalhadores, não sabiam que estava sendo votada e aprovada a reforma da Previdência, né, e de tudo que tinha. E os parlamentares que a gente encontrou do nosso campo ficaram profundamente agradecidos, né, pela força que a gente estava lá dando para eles também. Nós tivemos presentes também na Marcha das Margaridas, que foi uma coisa muito bonita, a gente fez oficina, entre aspas, né, também tinha no acampamento, além da marcha e das atividades que tinham atividades mais descontraídas, né, e tinha uma barraca que a gente ficou fazendo flores, conversando com gente do Brasil inteiro, e foi uma coisa muito impactante. Tivemos no Rio de Janeiro também, e em Curitiba, em várias
manifestações e movimentos por Lula livre, né, em Curitiba e em outros locais. Bom, a pandemia, e a gente sempre falava também entre nós, a gente sempre elaborando, e para mim, quando eu abordava as pessoas e eu conseguia, no diálogo, estabelecer, introduzir alguma dúvida, né, em pessoas que estavam completamente tomadas, né, pelas fake news e pelas informações e massificações, né, da grande mídia e dos WhatsApp, quando Cecília, meu amor, eu sou chato de plantão, pior que eu nem recebo para ser chato. Vou cobrar do Geringonça, é que seu tempo já estourou um pouquinho. Nossa, a gente se entusiasma. Né? Não, mas então deixa eu falar uma coisa, as coisas você devia ter me avisado um pouco antes, eu me perdi. Não, estou avisando agora, porque está aí. Não, então deixa eu colocar. Com a pandemia, a gente ficou meio sem chão, né? Porque nós somos, a gente brinca, o nosso coletivo ele é fundamentalmente de mulheres, e nós somos mulheres de rua, né? De militância. Então, a gente ficou impedido de ir para a rua, né? Todas nós com muita dificuldade, a gente, grupo de risco, a pandemia, todo mundo, e nós, mais jovens de 68, mais ainda, né? E daí nós tivemos que nos reinventar. A gente já vinha se aproximando de movimentos sociais, né, e de outros coletivos, e movimentos sociais e comunidades periféricas, né? E sentimos, então, a necessidade, e uma das formas de atuar foi fazer campanhas de solidariedade e não só de fornecimento de cesta, mas ajudar as comunidades periféricas a se organizarem para fazer frente a tudo isso, tanto em termos de campanha de informação como de formação, né? É tanta coisa. Bom, a gente fez, também tentamos, embora de uma maneira ainda meio precária, a gente não tem muita habilidade, né, de internet, temos pouca e estamos tentando, a gente fez vários lives, vários videozinhos, né, para tratar da questão das eleições, né? Participamos das eleições, falando da importância do voto, e de que lado a gente está, né, e como que a gente tinha que se posicionar. Essa é a realidade hoje, mas a gente nunca está parado, né? A indignação e a ousadia está sempre presente, e a gente está sempre buscando brecha, sempre tentando ir além, sempre pensar em alguma coisa a mais. E nesse nós estamos agora colocando um grande desafio para começar a procurar novos coletivos, vocês todos estão convidados, e a gente pode aprofundar depois, a pensar na forma de uma coisa mais sistemática sobre a importância da participação política, do parlamento, da função dos deputados, e tentar, com isso, e descaracterizar também, ficar de olho nesse parlamento que está aí, denunciando e levantando a importância da participação política, desde a comunidade até na escolha de representantes que realmente partilhem os nossos sonhos. E como Paulo Freire, né, falava, a gente precisa buscar pares que tenham os mesmos sonhos. E é isso que a gente tem feito, né? Então, e ter ousadia, esperançar, não se conformar com o determinismo e tá na luta aí. É isso aí, gente. Não sei, o tempo é curto, a gente tem vontade de falar muito mais, né? De uma maneira... Paulo Freire está no cerne do coletivo, embora a gente nunca tenha
colocado de maneira explícita, nunca tenha colocado de maneira explícita a discussão de Paulo Freire em si. É isso aí. Valeu, Muito obrigada. Cecília, muito obrigado. Ô, João, agora é com você, meu rapaz. João de Belmonte. É você com a palavra. João, você tem várias formas de inserção social, né? Você é a auxiliadora, faz tudo. Você é educador, você trabalha no projeto das gelotecas e é grafiteiro também. Aí eu te pergunto, meu querido, como que Paulo Freire caminha com você por aí nas suas quebradas, mano? Vamos lá. E depois eu vou colocar um vídeo boa noite. para falar para a gente, tá? Para ilustrar a sua fala. Beleza. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo ok? Eu estou ouvindo super bem. Beleza. Boa noite para todo mundo, né? Eu sou João Bamonte, eu sou educador popular e também sou artista visual. Sou pernambucano, como o Paulo Freire, como o Luiz Inácio, e eu trago comigo essa coisa regional, sabe? Nas coisas que eu faço. Mas é muito louco. O Paulo Freire, em tudo que eu faço, eu digo que eu reinvento, né? Eu reinvento Paulo Freire nas minhas ações, né? Tanto na ação dos grafites coletivos que eu faço, onde eu reúno pessoas em lugares diferentes que eu vou e todo mundo pinta junto com uma ideia de fazer uma arte que seja coletiva, que não seja só a minha assinatura, mas que todo mundo participe, assim como Augusto Boal fazia o Teatro do Oprimido. Eu tenho essas práticas para onde eu vou, assim, eu olho o ambiente e pesquiso o que ele está me pedindo, assim. E aí o que eu faço primeiro é dialogar com as pessoas. A ideia de fazer grafite, eu faço grafite desde os 13 anos de idade, e aí eu comecei a ser um educador social com 18 anos, né? Como eu dançava hip hop e fazia grafite desde os 13, com 18 anos eu estava fazendo oficinas culturais no espaço Carlos Marighella. Aí a gente fazia umas oficinas culturais e tal. Foi bem ali no início dos anos 2000, ali, 2003, por aí. Mas, enfim, eu sempre tive sempre trabalhei nesses ambientes educacionais, sabe? Mas nunca numa proposta que fosse da escola pública formal, mas sempre foi em Fundação Casa, Liberdade Assistida, projetos sociais, ONGs, e eu sempre caminhava por esses lugares, né? Ocupação, aldeia, e eu sempre gostei, sempre levei a ideia da cultura hip hop para esses lugares, assim. Então eu sempre consegui um diálogo muito fácil, né? Por ser uma arte popular, que é o grafite, o encanto que é o spray, o encanto da música rap, o encanto que tem a dança de rua, com os saltos, com os giros. E aí, então, a prática de hip hop se tornou um meio que a minha carta, assim, da onde eu chegava. Não é à toa que uma vez eu fui levar um currículo para trabalhar num projeto social e estava acontecendo um festival no dia, e aí alguém disse lá pro pessoal que eu dançava hip hop, e aí pediram para eu dançar no meio do festival, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei lá e dancei, e aí eu fui contratado porque eu tinha feito uma dança lá no dia, mas foi bem legal, assim. Bom, eu faço a pedagogia das ruas, né? A pedagogia das ruas eu levo para dentro da escola tudo que eu aprendi nessas andanças desde os 13 anos de idade, nas ruas de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e por aí afora. E o que eu faço é escrever poesias nas paredes, escrever reflexões na parede, fazer essa provocação nas pessoas no seu cotidiano. Tem uma história muito louca que aconteceu comigo, que é de uma frase que eu coloquei no muro da escola onde eu dou aula hoje, mas essa frase ela está lá mais ou menos uns 8 anos, e nunca foi apagada. E essa frase está assim: aquele que não luta pelo futuro que quer,
deve aceitar o futuro que vier. Vou repetir, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. E aí eu deixei essa frase e coloquei um personagem como se ele estivesse fazendo a pichação de costas, sabe? Então, quando eu tiro a foto, parece que tem uma pessoa ali de costas fazendo aquele nome. Mas eu não sei onde ele vai atingir, eu não tenho uma noção mais ou menos da onde ele vai parar. E aí uma moça, ela me parou, ela é camelô, e ela me perguntou quem era eu e tal, eu me apresentei, e ela perguntou se tinha sido eu que tinha feito aquele desenho, aquele grafite. E foi quando ela falou que, por causa daquela frase, ela tinha voltado a estudar. Então, por isso, no dia, eu até chorei no dia, porque eu não sabia onde que essas frases tocavam pessoas, né? Eu fazia a provocação e a reflexão, e essa reflexão fez a pessoa ser motivada, se motivou a voltar a estudar, sabe? Então eu vejo que a minha arte, o que eu faço, ele tem uma função social. Então, o que está Paulo Freire em mim é essas funções sociais que meu trabalho tem, né? Então é isso, assim, eu gosto muito, assim, dessa função social que eu tenho, sabe? De um grafite, apenas um grafite, que poderia ser só uma decoração em Pinheiros, na Vila Madalena, sabe? Que não consegue tocar ninguém, apenas só para tirar foto, mas ela provoca uma reflexão e fazer com que as pessoas se motivem a buscar conhecimento. Já acabou? Já. Eu vou colocar isso, o não seu queria vídeo, prolongar, não. eu vou colocar o seu vídeo em cima de você, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Tá bom. E aí? Você falou muito do coletivo. Como é que é essa situação nesse vídeo? Tem essa interação com... Eles Com a peçam um pouco essa sua comunidade. interação com a comunidade? Onde Sim, foi sim. esse evento aí, desse vídeo? Esse evento foi no sábado agora, foi em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. Foi junto com a Escola Nacional Paulo Freire e o Levante, o Levante Popular. Eu apresentei para eles uma proposta de arte coletiva, né? Eu conversei com a comunidade, eu não cheguei com o desenho pronto, eu fui conversar com as pessoas, e aí eu fui ver o muro, e fui ver o material, e fui ver a intensidade que a pessoa tava para poder fazer a arte, sabe? Então tinha uma galera ali eufórica, querendo pintar, querendo fazer a arte, e aí eu só mediei, eu falei, ó, vamos fazer assim, eu tô com uma proposta de fazer o Paulo Freire com os braços abertos, e atrás dele eu queria colocar alguns livros. Então eu vou riscar aqui o esboço, para vocês saberem como que é feito, né, um esboço de uma arte, né, que é o esqueleto de toda ela, e a gente vai pintar junto. É essa a proposta, é você pintar junto e se sentir pertencente a ela depois que eu for embora. Então, depois que eu fui embora, ela não pertence mais para mim. Ela é da pessoa que mora lá e aponta lá e fala, ó, eu pintei aqui, eu fiz aqui, minha filha pintou ali, sabe? Então, é essa a proposta. Conversando com você, você falou, né? Eu reinvento. Eu achei que você esqueceu, mas você não esqueceu do Eu Reinvento Paulo Freire. Eu gostei muito dessa questão que você falou que era um pedido do próprio Paulo Freire, né? Se não me engano, não foi uma invenção sua, né? Não. Foi um pedido dele. Eu conversei com o José Eustáquio Romão, que trabalhou com ele também. E aí ele me falou que esse era um pedido dele, que ele queria ser conhecido pelas novas pessoas que reinventasse
a sua pedagogia, a sua metodologia. E é isso que eu faço, né? É isso que eu faço. Eu sou um artista de periferia que sou acessível, sabe? Eu sou o cara que tô na quebrada, que eu consigo dialogar com as pessoas, consigo conversar sobre arte, consigo conversar sobre política e outras ações, e é isso que faz com que essa forma de não visitar museu, sabe? Morar em periferia é isso, né? São poucas pessoas que acessam centro cultural, museu, exposições de arte, mas aí você ter próximo de você um artista que, que traz reflexão através dos seus trabalhos, eu acho que é aí que está o meu trabalho de campo, sabe? Existem as pessoas que são somente da pesquisa, né? Mas eu sou do trabalho de campo, eu sou a base, eu sou essa base aqui, né? Que faço esse trabalho e que tem esse lugar de fala como homem preto, artista, periférico, que conheço os pais dos meus alunos que estudaram comigo e que eles me acompanharam desde os meus primeiros riscos lá com os 10 anos de idade, sabe? Então é essa coisa territorial, assim, de pertencimento. E você, a Cecília, a Auxiliadora e o Pedro são a expressão máxima do ser amoroso que nos fala Paulo Freire, né? É uma dedicação ao outro, né? Ao outro que sofre, ao outro que é invisível, ao outro que não tem chances, como essa mulher que te abordou aí. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante que eu vou fazer para o Pedro Parente. É uma pergunta que veio do meu querido, de um ex-aluno meu, o Jean de Souza. Não sei se ele ainda está aí. Ô Pedro, eu queria que você respondesse essa pergunta e depois eu quero fazer uma pergunta para o João em cima dessa mesma pergunta. O Jean de Souza faz a seguinte pergunta, Pedro. Queria saber de você por que a extrema-direita ataca tanto Paulo Freire, muito mais que outras personalidades de esquerda. E eu vou corrigir, Pedro, que eu não sei por que cargas d'água, eu estou te chamando de Pedro. Eu estou falando só errado o tempo inteiro. É Pedro pontual, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não parente. Parente não é um outro Pedro que não é da nossa turma, inclusive. Esse é melhor a gente esquecer quem é esse parente. O nosso aqui, pelo amor de Deus, me desculpe, Pedro. Me desculpe, não, imagina. É Pedro pontual. Pedro parente é outra coisa. Que não vai vir no Geringonça, inclusive. Pedro, por que isso é uma pergunta que o Jean fez que eu acho muito interessante. O ataque a ele é uma coisa absurda, né? Eu acho que é a expressão do nosso tempo. Que diabo que é isso? O que você acha, Pedro? Então, acho que essa é uma pergunta muito interessante, né? Meu ponto de vista é o seguinte: Paulo Freire, né? Ele foi, né? Ele é esse exemplo de um pensamento pensamento e uma prática, né? Isso que é importante sempre lembrar. O pensamento e uma prática profundamente humanista e radicalmente democrático, né? E essas duas características mais fundantes, né? Elas vão na contramão, né? Daquilo que caracteriza esse pensamento de conservador, de direita e de extrema direita que assumiu o governo desse país em 2018, né? E mais do que conservador, extrema direita, características protofascistas, né? Então, Paulo Freire foi eleito como um ícone, né? Como um ícone de todo o pensamento progressista e libertário da sociedade brasileira que
essa força política veio para aniquilar, né? E ele foi eleito como inimigo principal, né? Justamente porque ele é símbolo para toda uma geração, como a nossa, essa geração atual, né? Dessa prática profundamente humanista e radicalmente democrática, né? Então, o combate a Paulo Freire na verdade, o combate a um projeto político e educativo, humanista e democrático, né? Que o Paulo Freire simboliza e expressa, né? E que ele é um símbolo para muita gente, né? É muito impressionante como o pensamento de Paulo Freire é requerido, né? Por todas as áreas do conhecimento, né? Ele vai muito além do pensamento educacional, né? Hoje, profissionais, instituições das mais diferentes áreas de conhecimento querem conhecer o pensamento de Paulo Freire. Agora, felizmente, né, o tiro saiu pela culatra, porque a gente pode dizer, né, que nunca Paulo Freire, talvez na história recente do Brasil, principalmente por força da ditadura militar e do período todo dele de exílio, nunca Paulo Freire foi tão discutido, tão debatido quanto nesse período recente. Aqui, eu tenho uma pergunta para hoje meus ex-alunos resolveram aparecer aqui. O Igor Paulini, que é um ex-aluno meu também, deu aula para ele no ginásio. Ele quer saber do João, quando foi que você começou a tomar contato com a arte? Qual a idade mais pequena que você tem aí que você teve contato com a arte, João? E aí eu queria saber do João também, vou aproveitar o João e explorar o João agora. Você sente uma rejeição do Paulo Freire na quebrada, João? Ou não acontece nada? Aí duas perguntas em uma. Uma do meu ex-aluno, meu querido Igor, e a anterior também, essa aqui que o Pedro acabou de responder. Pedro pontual. O Pedro, é inevitável, né, que esse pensamento seja combatido, né? É uma espécie de contra-revolução, né? As forças antagônicas vão sair das trevas, não tem muito jeito, né? Parece que é uma condição sine qua non, né, esse combate, porque, de fato, o pensamento dele para os poderes constituídos é um pensamento perigoso, né? Não é para nós, mas para os poderes constituídos, sem dúvida nenhuma. A auxiliadora leu uma frase que eu acho fortíssima, né? As elites não têm medo do pobre que passa fome, ela tem medo do pobre que pensa, né? Que é a espinha dorsal do Paulo Freire. João, é contigo a palavra, meu querido. Valeu. Esqueci a pergunta. Mas qual a idade mais novinha que você teve contato com a arte? Como é que a arte entrou na sua vida? E eu estou te perguntando, você sente essa rejeição que o Jean fez pro coisa? Você sente essa rejeição na quebrada ou a quebrada passa batido? Não, na quebrada passa batido. Ele não é um pensador com frases totalmente populares para as pessoas de periferia, né? Ela tem um direcionamento para a educação ali em si, mas às vezes o que acontece é assim, que pequenas ascensões sociais que acontecem, onde as pessoas têm aí, passa um pouco para classe média, e aí tiram seus filhos da escola pública para um colégio privado, com essa ideia, achando que a escola pública está com os métodos Paulo Freire, não tem a noção que os colégios privados têm no seu quadro a metodologia freiriana, sabe? De uma educação construtivista.
e que nem sabem, né, que acontece isso. Né? A educação construtivista ela está acontecendo nos colégios particulares, diversos deles aí está acontecendo. Só que as pessoas não têm essa noção, assim, não conseguem ligar que isso aí é Paulo Freire, né? Mas eu não vejo essa rejeição. Eu sou dos anos 90, e aí eu desenho desde pequeno. Mas o que é interessante falar é que quando o Paulo Freire foi secretário, né, teve uma. Foi logo quando teve a arte urbana em São Paulo, ela estava sendo caçada, com Jânio Quadros e tal, acho que vocês sabem disso, né? Só que nas histórias das artes urbanas existe um apagamento histórico das pessoas negras, a gente sabe, tem noção. Se eu perguntar para vocês citarem qual é o artista do grafite mais conhecido do Brasil, quem que vocês vão me falar? Posso fazer essa pergunta para vocês? Os Gêmeos. Isso, olha lá, veio primeiro esse. Acho que porque tem uma ideia desse, deles parecerem europeus, sabe? Essa ideia. Mas o grafiteiro que mais foi caçado no Jânio Quadros se chama Juneca. É um homem negro. É um homem negro. Só que existia um apagamento histórico desse rapaz. Esse rapaz ele foi apagado, mas você vai ver vídeos do próprio prefeito falando que ele ia pichar na cadeia, falando que o que ele fazia era ruim e tal. E foi no governo da Erundina, com o Paulo Freire, que eles pegaram o Juneca e levaram ele para dar aula na Fundação Casa. Então, esse apagamento que acontece com os artistas negros, eu tento resgatar, sabe? E direcionar isso para dentro da escola. Falar, ó, peraí, calma aí. Vocês conhecem esse, mas o que a rua, o que vocês precisam saber da rua, da pedagogia da rua, é que quem asfaltou essa rua para essa galera passar desfilando foi essa galera aqui, ó. Essa galera aqui que foi ameaçada pela polícia, ameaçada pelo governo diretamente no jornal, sabe? E que tinha suas obras expostas em vários lugares, só que teve um apagamento histórico. Então é isso, né? Por ser um artista periférico e com um posicionamento político e social, existem suas dores e suas delícias, né? São Paulo é a capital do grafite no mundo. Se você for no aeroporto de Guarulhos, você vai ver os pontos turísticos da cidade e vai aparecer lá o Beco do Batman e outros lugares que são grafitados para as pessoas irem tirar foto. Só que, ao mesmo tempo, os investimentos públicos que acontecem com editais de pintura e grafite, isso acontece nesses locais de elite, burgueses, sabe? Esses editais eles não acontecem na periferia, sabe? É uma arte que vem de uma periferia e ela é gourmetizada para poder colorir lugares de elite, sabe? Só colorir para decorar, não tem nenhuma levar pensamento crítico sobre nada, só decoração. Então, é isso. A minha crítica eu sou um cara dos anos 90, desenho desde pequeno, mas, porém, os meus ídolos não são os mesmos ídolos que a galera conhece quando vem na mente grafite, né? A gente conseguiu ter uma consciência que teve muita gente que asfaltou essas ruas para que essa galera que hoje está no hype desfilar. João, o seu destino estava marcado desde sempre com Paulo Freire, né? Você estava fadado a trombar com Paulo Freire. Gente, estamos caminhando para os nossos finalmente. Eu só quero lembrar do livro Dois Paulos na Pauliceia, documentário, perdão. Dois Paulos na Pauliceia, do Carlos Pronsato, e o livro 100 anos de Paulo Freire, 100 vozes de corações e mentes, do coletivo Paulo Freire. Ambos são gratuitos, tá? Então, coisa boa é de graça, coisa ruim você paga caro. E essa é a realidade da sociedade, do mercado. E antes da gente passar para as considerações finais, eu vou passar um vídeo a pedido da minha querida
Auxiliadora quis. Eu fiz uma edição, tá? Você não vai me bater, não. Eu fiz uma pequena edição com a ajuda da nossa querida Rosa, que não está mais aqui. Então, vamos lá. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Nossa ciranda da maré é um movimento. Em tempos de isolamento, a ciranda vai rodar E vai fazer entre nós mais uma ponte, alargando o horizonte, dos sertões até o mar. temos as mãos nesta roda virtual. A ciranda contra o mão, ela não pode parar. Pois de mãos dadas, a corrente não se parte contra o olho do mar. Nossa voz não vão calar. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. E de mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem. De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém. Essa música, eu não sei se eles são freirianos, mas ela encarna tão lindamente, né, o espírito freiriano. Então, agora, gente, meus queridos, eu tenho que agradecer mais uma vez a vocês pela participação, por tudo de bom. A gente vai para as considerações finais e eu quero fazer um pedido extra para a auxiliadora. Nas suas considerações finais, que você inclua a mesma pergunta que eu fiz para o João. Você sente esse Paulo Freire rejeitado nas quebradas lá da cidade de Tiradentes, minha querida? Então, vamos começar pelo Pedro, não. Vamos começar pela Cecília, fazer as suas considerações finais. Bom, falei muito no começo, agora eu vou falar bem pouquinho. O João, né, falou aquele que não luta pelo futuro que quer, vai ter que aceitar o futuro que vier. Né? Isso aí é muito, muito impactante, muito legal. E assim, a gente teve recentemente, nessa começo de retomada para a rua, né? Eu tive com uma companheira do coletivo Flores, numa comunidade no Jardim Jaqueline, no Butantã, e ensinando o pessoal, os alunos, os jovens a fazer flores, para fazer um movimento deles de resistência contra o fechamento de um CCA, né, que é um Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Um absurdo desse governo, né? E daí um adolescente que estava já há muitos anos lá e que aprendeu a fazer flores com a gente para replicar com toda a turma, ele escreveu com a mão dele, ele fez uma flor e escreveu aqui, vocês não vão ver, mas eu vou ler. Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Né? Então, é isso aí, gente. E eu fiquei super emocionada quando ele fez isso, e é isso que nos move, é todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cecília, pela participação. Pedro, meu querido, as suas considerações finais, meu querido. Bom, em primeiro lugar, agradecer a equipe toda maravilhosa do Geringonça por mais esse espaço, né, dizer que eu tenho também uma profunda admiração pelo trabalho que vocês fazem de dar visibilidade para temas tão importantes dos excluídos,
das periferias, né? E dizer que eu tenho certeza que Paulo Freire estaria muito feliz, né, de assistir essa live, né? Porque as 3 experiências que aqui foram apresentadas, né, elas são inspiradas em Freire e, ao mesmo tempo, são recriações a partir do pensamento de Freire. E eu tenho certeza que a maneira que o Paulo Freire ficaria mais feliz de ver realizado o seu centenário é justamente não só resgatando o seu pensamento, mas, sobretudo, recriando o seu pensamento, né, e a sua prática a partir dos desafios concretos que estão colocados para nós nesse contexto histórico, né? Então, um grande esperançar para todos nós, né? E muito obrigado por essa oportunidade. Ai, Pedro, você que nos honra com a sua presença. Respiramos um pouquinho de Paulo Freire hoje com você aqui agora. João, as suas considerações finais. João, eu quero dizer que eu conheço os Gêmeos e o Juneca também, tá? Ótimo. Aliás, ótimo. acho que eu conheci o Juneca primeiro que os Gêmeos. Que legal. São as referências assim que a gente busca. Eu queria agradecer a todos. E eu queria deixar um informe que eu tô na final do Prêmio Sabotage, que é da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Esse prêmio ele acontece, que é uma lei municipal de hip hop, e ele está parado já tem 2 anos, né, por causa da pandemia, mas eu sou um dos finalistas do Prêmio Sabotage, né? Infelizmente eu não sei como que acontece as votações, mas eu estou numa expectativa, eu não sei o que vai rolar, quem vai ganhar, quem vai perder, mas enfim, só de ter sido indicado demonstra ali que o meu trabalho tá sendo repercutido e tal, e a galera conhecendo. E eu queria dar uma boa noite para todo mundo e que a educação, ela não transforma o mundo, a educação, ela transforma as pessoas e pessoas transformam o mundo. Valeu. Valeu, João. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Auxiliadora, meu amor, suas considerações finais. Ai, gente, saudades de você. Essa auxiliadora, gente, ela tem essa cara doce, mas ela é brava, viu? Eu conheço ela é bem Ai, eu sou um anjo dormindo, que acordada não arrisque. Bom, mas eu posso só acrescentar uma resposta na fala do Pedro. Me desculpa, Pedro, porque você tem bagagem demais, né? Eu quero ser uma eterna aluna sua. Mas na pergunta que o aluno do... Eu tinha visto essa pergunta, né? Por que a direita detona tanta imagem de Paulo Freire? Posso só completar? Mas me perdoe essa aí. que eu quero, uai. Tá. E na quebrada, se você sente rejeição. Tá. Eu diria mais ainda, por que eles têm raiva até da existência de Paulo Freire? Porque só em ele existir a gente já tem a sensação e nos inspira a fazer a luta, a acreditar no ser humano, né? Mas quando ele fez o método freiriano, de que é juntar as letras, não é apenas letrar, mas é as condições que cada um tem, e ali formar das letras uma palavra, da palavra uma frase, da frase um pequeno texto, onde diz, eu posso e devo lutar. Então, isso é uma coisa que eu pensei aqui agora, porque ele juntou, ele não sabia que ele podia, né? Mas quando ele junta as letras, ele fala, eu posso e vou lutar, isso acaba com a direita, porque a direita não quer um ser pensante, a direita quer todos nós alienados cada vez mais, né? Então, a gente está sempre superando e resistindo a todos o desmonte que vem de tudo para cima da gente, né? Então, é um pouco isso. E, na questão da quebrada aqui, não achei nenhuma dificuldade, mas sou sincera a falar para você, eu tenho 129 grupos de WhatsApp. Eu postei em quase alguns, né? Eu diria que pelo menos uns 50, 60 eu coloquei, e um deles tem um grupo de pessoas que um delas tem um chamado Museu da Cultura.
E por incrível que pareça, essa pessoa já foi de esquerda, hoje é de direita, e ela não postou uma frase falando, elogiando Paulo Freire. Então, isso me marcou muito, né? Por pensar que as pessoas é do Nordeste, já que falou que a cultura preza a cultura do Nordeste, nossa, para que símbolo maior que Paulo Freire? Pois é do Nordeste, de Pernambuco, é um cara que tem tudo para ser exaltado sempre e jamais ser esquecido. Então, mas não é com isso que eu vou deixar de continuar na luta, e acreditando e estimulando a todo e toda que passar no meu caminho, que não tenha ido à escola, que não saiba ler, não saiba escrever. Eu não sei ensinar, eu não sei, mas eu sei incentivar, eu sei estimular as pessoas dos seus direitos e dizer para ela, você tem direito, então você deve acreditar no seu potencial, não é no meu, esqueceu, é você. Eu costumo muito falar isso. E aí eu vou, para além disso, eu me pego, quando me fizeram o convite, que eu sou muito grata, né, pelo Geringonça me fazer o convite de fazer essa fala. Quem sou eu para falar de Paulo Freire, mas como mulher, como feminista, como educadora? Um pouquinho a gente, né, fala, claro que perto de muitos, eu tenho tudo para aprender. Mas eu diria que o que seria do Brasil, do mundo, se não fosse Paulo Freire? Se não fosse o método freiriano que ele tanto brigou, até porque ele foi preso justamente por conta desse método, né, em 64. Então, é muito perverso o sistema aí, né? E lá dentro mesmo ele foi convidado para dar aula para, eu esqueci o nome lá das pessoas que trabalham lá, e ele mesmo respondeu, mas eu estou aqui justamente por isso, porque eu estava ensinando, né? Então, eu quero continuar na luta, e eu tenho certeza que todos nós aqui somos filhos, somos crias de Paulo Freire, não tenho dúvida disso. E digo mais, que Paulo Freire esteja sempre presente, quero continuar andarilhando com vocês, na memória, e sempre na nossa memória, Paulo Freire jamais morrerá. Obrigada, gente. Mais uma vez, Cecília, feliz de ver você, João, que é o nosso Todd One, Pedro Pontual, que eu sou a fã. Quando eu crescer, nossa, eu vou ser mais ainda, hein? Lúcio, a Renata, a Rosa, o Fernando, a Bel, todos que estão aqui, e obrigada mais uma vez pelo convite. Não sei se eu contemplei aí as expectativas, mas é meu pouco conhecimento. Obrigada, beijos a todos e todas e todes. Super contemplado. Nas nossas conversas, eu tinha me esquecido, ainda bem que você lembrou da frase, né? A gente estava conversando, preparando o programa, e ela falou isso, o que seria do mundo se não tivesse Paulo Freire, né? Eu achei isso lindo. Eu falei, você não pode esquecer, o Todd não, João de Belmonte. Ele lembrou do que eu queria que ele falasse, que nas nossas conversas ele falou lindamente do eu reinvento Paulo Freire. Eu falei, não, isso tem que entrar no ar. Ele lembrou de você, eu esqueci, quase, mas você, graças a Deus, lembrou dessa frase aí maravilhosa. E aí eu só confirmo aquilo que eu falei no início, né? Agora quem está nos assistindo pode comprovar que são pessoas que são movidas por amor a pessoas e por amor ao mundo, né? Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje para conduzir essa live, né? E ainda mais que alguns alunos apareceram aqui, uma amiga minha virtual, a Cíntia Chaim, se tiver ainda aí, um grande beijo, Cíntia. E acabou se tornando um espaço de reencontro, né, com as pessoas. Vocês, meus queridos, eu agradeço muitíssimo todos vocês por terem aceitado os nossos convites. Com certeza foi uma live maravilhosa, como sempre. Muito obrigado pela equipe do Geringonça. Não saiam, fiquem aí que a gente conversa um pouquinho nos bastidores, tá? Permaneçam aí só um minutinho. A semana que vem, eu vou pedir perdão, eu não me informei qual é o tema. Eu já sei, eu lembrei. O nosso próximo Geringonça, na próxima segunda-feira, será sobre evangélicos de esquerda. Aguardem, vai ser um programa bem bacana também. Evangélicos de esquerda, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Não percam. Olha, a Cíntia está aqui, sim. Cíntia, um beijo, querida. Daqui a pouco a gente se encontra nas redes sociais. Amanda, beijo.
Só aluno meu, Gláucia, que eu amo de paixão, está todo mundo aqui. Então, meus amores, semana que vem, às 19 horas, vai ter um programa ímpar sobre evangélicos de esquerda. Acreditem, existe. E nós vamos trazê-los aqui na próxima segunda-feira. Um beijo, um abraço para todos. Fiquem aí.